Eu poderia ter feito isso na Sem HSM. dúvida. Mas por que Santana, não? você imagina tá realizado. imagina Por que uma não? das pessoas mais Evidente, influentes, cara. os acionistas da HSM, Evidente. implorou para descontinuar o negócio, Sandro. É. Na minha frente. Na minha frente. Falei, não vai acontecer. Para mim, Sandrão, Seu legado. eu saí de lá em um Pra minuto. você, Deus... né? Fazia coisas importantes. Falei, não. Eu falei, eu vou botar essa empresa nos eixos, vou aguentar a pressão aqui, vou achar aquelas pessoas, aí o Guilherme foi fundamental, e nós tiramos a HSM da situação bem crítica para virar a HSM que é hoje. É Sim. fantástica, né? É. E você deu um exemplo bom, essa história da recuperação judicial, né? Aí você vai ter que buscar realmente colaborar com todo mundo, com fornecedores, Sim. que inclusive são credores do negócio, sim, tem que ser com parceiro. colaboradores. Tem que Por isso que é realmente... tão importante tratar bem. Por isso que é tão Sempre. importante você não espremer fornecedor. Sim, ter Né? parceiros. Imagina se você fornece, né? Paga o fornecedor depois de 6 meses, né? Tem aquela... Sim. Que eu odeio esse sistema de pagamento. E aquele Odeio. migué, né? Você Odeio, veio a nota errada mais 30 dias. Mais... eu acho que uma falta de respeito com qualquer... Isso é de quinta. Quinta categoria. De quinta. Para quem cobra, faz o fornecedor receber 6 meses depois, ó. Não, e é bem aquelas estratégias espúrias, né? Ah, não, vai, 60 dias para pagar. No dia 55, olha, a nota veio errada, porque o código tá errado, mais 60. Cara, isso não existe, gente. Né? Aí você quer colaborar com o cara. Aí quando você tá mal, você vai querer colaborar com o cara. A relação hoje, fornecedor, empresa e cliente, ela tem que ser única, tem que ser genuína. Estamos juntos nessa. Se eu me recuperar, eu vou comprar muito mais de você. Exatamente. E chega na hora, por isso que tem que ter... Isso é constrói confiança. E não tratando mal, né? Confiança. Porque às vezes os seus fornecedores vão ser as pessoas que vão ajudar você a sair da crise. Não há dúvidas. O conhecimento, os seus clientes vão ajudar você a sair da crise. Não há dúvidas, cara. Não há dúvidas. Agora, se você não tem uma relação baseada em confiança, você não vai conseguir construir isso. Então, olha lá. Primeira, comunicação. Segundo, manter a calma sob pressão. Terceiro, colaborar. Quarto, você vai ter que ter ideias originais. Né? Sim. Usar a cabeça de todo mundo na empresa para trazer soluções. E ninguém melhor, não existe nem consultor que pode ir lá resolver o problema numa empresa na crise. Ele pode estimular as pessoas a pensarem, mas ele não vai chegar com uma solução. Não sabe por quê? Ele não trabalhou lá. Ele não sabe quais são o que acontece no dia a dia. Não é verdade? E aí você vê nessa Libão, que eu tava fazendo anotação aqui, né, cara? Se eu não tiver controle emocional, eu não consigo pensar fora da caixa. Eu não consigo ter discernimento do que para mim vai ser sempre aquela perspectiva, né? Então, e aí olha como tudo cola, Salibão. Eu tenho que ter controle emocional. Você tem que passar uma calma, com uma certa paranoia. Sim. Né? Senso de urgência. Senso de urgência para todo mundo. Né, porque é isso que eu ia falar. Você tem que ter um controle emocional para ter ideia original, mas também para que as pessoas tenham ideias originais. Você acha que uma pessoa hiper insegura, no pressão, ela vai conseguir pensar, ela quer querer salvar o pele dela. Sim. Então você tem que ter controle emocional para envolver as pessoas, colaborar para pensar soluções fora da caixa. E aí entra o nosso livro, né? A arte de fazer perguntas transformadoras, sem dúvida, em tempos de crise, sem dúvida. A pergunta e se, what if, chega a ser a principal pergunta. What if? Imagina você mandar todas as pessoas da organização a pensarem no e se a gente fizer isso. E se fizer aquilo. Imagina quantas ideias vão aparecer. Quantas soluções podem aparecer. Quantas soluções, né? E aí você usa, né, a criatividade de todos na empresa. Aí tem um paradoxo legal para a gente explorar, né? Se a gente for analisar ideias excelentes que transformaram o mundo, geraram empresas incríveis, eu vou citar o Airbnb. Não sei se você sabe a história do Airbnb, nós contamos a história, de novo, como o Airbnb surgiu de uma pergunta transformadora nesse livro. Mas a história do Airbnb, ela advém de uma crise. Os dois sócios do Airbnb, os dois fundadores do Airbnb, eram estudantes de design, né? Eles estavam em São Francisco. E o inquilino que fala, não, o senhorio, né? Do imóvel que eles alugavam, aumentou muito o preço do imóvel. E eles se viram às voltas, né? O proprietário, né? O proprietário, né? Senhorio, é o tempo da escravidão. Pois, mas acho que é senhorio que chama. Ainda chama senhorio. O dono. Proprietário, né? Proprietário. Dono.
Ele aumentou muito em São Francisco, né? Aumentou muito o valor da locação e eles eram duros, não tinham dinheiro. Se viram numa crise, porque estavam estudando lá, eles queriam continuar lá. E aí, nessa crise, eles tiveram, primeiro, os dois, não eram só, ó a colaboração, tiveram a calma o suficiente para fazer uma pergunta, né? Ao observar o imóvel deles, tinha um dormitório, 2 dormitórios, um que ficava vago. What if, né? What if? E se eu alugasse esse apartamento vago para uma pessoa que quisesse se hospedar aqui? Por quê? São Francisco estava no meio daqueles eventos enormes de São Francisco, do Salesforce e tal. São eventos que a cidade para. Muitas pessoas sem encontrar hospedagem em São Francisco. Fala, poxa, e se eu alugasse o nosso quarto para alguém que está procurando imóvel? E deu certo. E aí, por que Airbnb? Porque eles colocaram um colchão de ar. Eles não tinham cama, um colchão de ar e ofereceram o café da manhã. Provavelmente salvou a Airbnb, né, Sandrão? É o que criou o Vai negócio. saber se a Airbnb continuasse se não fosse. Se não houvesse esse what if, né? Não é?